Que a paz do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, seja sempre convosco. No Evangelho de hoje, o Senhor acabava de saciar aquelas 5.000 pessoas. Bem, e nós vemos que os doentes foram curados, os leprosos sararam, os cegos passaram a enxergar, os demónios foram expulsos. E o Senhor despediu toda aquela multidão, dizendo-lhes que fossem embora para suas casas. Estavam saciados, o Senhor tinha-lhes perdoado os pecados, bem, tudo aquilo que acabei de dizer. E o que dizem os padres da Igreja é que quando Deus, Nosso Senhor, ordena que a população vá embora, se despede deles e delas para as suas casas, isto significa que Cristo quebrou os grilhões do pecado, limpou todo o pecado de cada um daqueles e de cada uma daquelas, e então eles podem ir para as suas casas limpos, pela graça do Senhor nosso Deus. Bem, e Cristo decide que não irá atravessar o lago naquele momento, decide que vai orar e ordena aos discípulos e apóstolos que entrem num barco, deveria ser um barco de pesca, calculo, e que atravessem o lago para a outra margem. E os apóstolos não querem fazer isso. Eles estão habituados a estar com Cristo 24 horas sobre 24 horas, eles não queriam abandonar o Mestre, sobretudo no final de uma epopeia, de uma saga daquelas, relativamente aos milagres dos peixes e dos pães e daquela multidão que estava ali de 5.000 ou mais pessoas. Mas Cristo é perentório. O Senhor ordena que passem para a outra margem. E na língua grega, este mandato, esta ordem de Cristo é uma ordem compulsiva, isto é para obedecer mesmo, não é para entrar no barco se desaparecer, tem que entrar. Bem, e eles entram, enquanto eles começam a navegar no lago, para atravessando-o, chegarem à margem oposta, o Senhor vai para o monte, para orar. Bem, este não quando começa a levantar-se aquela tempestade, como vem narrado no Evangelho, e as ondas são alterosas, e cada vez maiores as vagas, e cada vez mais forte sopra o vento, e cada vez mais aterrorizados estão os apóstolos. E é dito no Evangelho que já era a 4ª hora. Não é por acaso que foi mencionado no Evangelho a 4ª hora, mencionada. A 4ª hora é aquela hora antes da aurora começar a insinuar-se, antes dos primeiros raios da aurora, do sol que nasce no final da madrugada, começar a despontar. É a hora também em que aqueles que estão para morrer morrem, em que aqueles que estão doentes, às vezes, nos hospitais e que já têm muita idade, é sempre nesta parte do dia que mais mortes acontecem. Isto é para significar o quê? Que a morte esperava os apóstolos. Estavam próximos, estavam à beira de morrer em qualquer momento. E este não quando aparece Cristo sobre as águas. E eles começam a vislumbrar o Senhor. Parece que é Cristo. Eles não têm a certeza. E ficam, de facto, assustados. Têm medo de morrer. Passam aquela noite toda em terror absoluto, porque é revelado pelo Evangelho que eles têm medo de morrer. Mas é revelado também pelo Santo Evangelho que Cristo, que tinha ido orar para o monte, também está no meio da tempestade. De facto, os apóstolos não estão sozinhos, no meio da tormenta, no meio daquela turbulência toda. Mas as incertezas são grandes e há uma revelação maior ainda, que é um medo ainda maior do que morrer afogado, é o medo dos fantasmas. Os apóstolos pensam que Cristo é um fantasma. Eles ficam mais aterrorizados ainda. Quer dizer, nem vão ter uma morte pacífica por afogamento, vão ter uma morte aterrorizada. Os espíritos malignos, pensavam os apóstolos. Bem, e a certa altura Pedro ousa pedir ao Senhor, começa a vislumbrar o Senhor andando sobre as águas, e
crê que é Cristo e pede ao Senhor que abençoe, que ele possa sair do barco e ter com ele, e ele vai e ele caminha sobre as águas. Só que Pedro não caminha sobre as águas pela força da sua fé. Ninguém faz nada pela força da fé que tem. É Deus que opera tudo em nós, se a nossa fé for de facto inteira. E quando ele começa, Pedro, a andar sobre as águas, é pelo poder do nosso Senhor, é pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo que ele anda. Mas a certa altura, Pedro, como todos nós no mundo e na vida, o que é que acontece com ele? Ele distrai-se. Ele começa a dar mais importância àquelas vagas tumultuosas e àquele vento que não parava de soprar, intenso, forte, atemorizante. E quando ele se distrai, começa a ter medo de se afogar. E a fé, no poder todo que inicialmente Pedro apresenta ter, esboroa-se e ele grita pelo Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo: Senhor, Senhor, salva-me. E Cristo dá-lhe a mão e ele não morre. Se Cristo ali não houvera estado e ele tivesse ousado andar sobre as águas, ele teria morrido. E isso não aconteceu. Então isto é-nos revelado pelo Evangelho de hoje também. E esta é aquela parte do processo que conduz ao ápice de uma fé robusta. E esse processo começa pela revelação da nossa própria fé naquilo que ela tem de fragilidade. Depois vem outro passo necessário também para aqueles que começam a descobrir a fé como dom de Deus em si, que é a perseverança. E nós vemos a perseverança onde? Em Pedro. Pedro afoga-se e Pedro levanta-se. Claro, não se levanta sozinho, é Cristo que o levanta. Mas Pedro quer levantar-se. Ele não fica calado, deixando-se arrastar para o fundo do lago pela tempestade. Ele grita, ele pede ajuda, ele sabe que não tem força para ficar à tona d'água. É como nós também na vida. Nós pecamos, nós caímos, nós ficamos prostrados, deitados, esparramados no chão. Mas se gritarmos, Senhor, salva-me, como Pedro fez, a mão que foi estendida a Pedro por Cristo é a mesma mão que é estendida a nós e que nos levanta do chão. A isto chamamos perseverança. O que é perseverança? É termos um objetivo e não desistirmos dele. É isto que significa ser perseverante. Estar sempre lá, não vai para lá, nenhum dali não descola, dali não sai, dali ninguém tira. Porque é importante seguir por ali. Era importante para Pedro estar com o Senhor Jesus Cristo. Ele sai do barco porque ele quer ir ter com Cristo. E de repente ele não consegue aproximar-se mais de Cristo porque se afoga. Mas ele pede ajuda, como eu disse, e assim nós também pedimos. E depois, filhos, no final deste processo que nos deve conduzir, como eu disse, à descoberta desta fortaleza que a nossa fé é em nós, enquanto dom de Deus, que são 3 momentos: é a revelação, a perseverança e a aceitação, no final. E no Evangelho está explícito. E onde é que está a aceitação? A aceitação que está em cada um dos apóstolos, quando eles, de facto, aceitam que aquele não é um fantasma, aquele é aquele próprio Cristo que eles conhecem, o Filho de Deus vivo. Quando eles reconhecem também que, de facto, são fracos. Na fraqueza de Pedro, todos eles se veem espelhados. E eles aceitam que essa fraqueza lhes é própria, lhes é comum enquanto homens que vivem sob as consequências do pecado adâmico, mas aceitam tão bem que aquele é o Senhor de todas as curas, que salva a todos, que não regateia a estender a mão para nos levantar, como fez com Pedro, também fez ao longo daqueles 3 anos com cada um dos apóstolos, e faz com cada um de nós hoje, e faz com cada uma e com cada um de nós ao longo de todas as eras. Então nós temos que aceitar que a nossa fé nos revela quem nós somos, para depois, conhecendo as nossas fragilidades, como Pedro passou a conhecer, se tinha dúvidas, deixou de as ter, ele afundava mesmo, fundo, até ao fundo do lago. Então nós temos que, depois de nos ser revelado a cada um de nós, cada uma das suas fraquezas,
também sabendo quais são as dificuldades que temos, quais são os pecados que cometemos com tamanha frequência, quais são as faltas de amor que sempre nos assolam, quais são aqueles irmãos nossos que são praticamente todos, eu diria todos mesmo, e todas, que eu não visito, onde não quero ir, onde não quero estar. Quando tudo isso me é revelado, eu sei ser perseverante. Ou seja, eu sei onde é que estão as minhas falhas. Eu sei o que é que tenho que fazer para continuar ao encontro do Senhor que me criou. Até eu sei que tenho que fazer como Pedro. Tenho que estender a mão, como disse há pouco, para que Cristo nela me pegue e me levante novamente. E eu tenho que aceitar que no meio da tormenta, como aquela que existia e que ia engolindo Pedro, o apóstolo, e o barco inteiro, os apóstolos também, eu tenho depois que aceitar que, de facto, as tormentas e as turbulências existem neste mundo. E o que é a turbulência ali? Segundo os padres da Igreja, queridos irmãos e irmãs, aquelas ondas tumultuosas são as nossas tentações, as provações às quais somos submetidos, as dificuldades, as vicissitudes que passamos ao longo da nossa vida estão espelhadas simbolicamente naquele mar revolto. É isso que significa. E quando nós aceitamos que de facto a nossa vida é pesada, é cheia de isto que eu acabei de dizer, de todos estes momentos difíceis, mas também aceitamos que no meio destas vicissitudes, dificuldades, destas tentações e provações, está também Cristo. Cristo está no epicentro da tempestade no Evangelho de hoje. Nós não estamos sozinhos na vida, no meio do tumulto em que esta mesma vida, este mesmo mundo nos envolve. Cristo está lá, mais no centro da desgraça do que nós, como Ele estava no centro da tempestade. E está lá para, como fez com Pedro, salvando-o da morte certa, nos salvar a nós também da morte certa, porque o mundo é governado por Lúcifer, que é o Senhor da morte, o príncipe das trevas, para nos engolir inteiros. E Cristo está lá, para que isso não aconteça, queridos irmãos e irmãs. Também queria dizer-vos qual é a simbologia que os santos padres da Igreja encontram nestas várias imagens do santo, que nos são trazidas pelo Santo Evangelho de hoje. Nós temos aquele barco no qual entram os apóstolos. Ora, os padres da Igreja dizem que esse barco, ou barca, significa a própria Igreja. E que aquele mar, não era um oceano, aquele mar interior, aquele lago que separa as duas margens, que esse mar somos, melhor dizendo, todos nós. É a travessia desta vida para a vida eterna. Porque a margem de cá significa aquela onde estão os apóstolos, quando entram no barco, a terra. E a margem de lá, para a qual Cristo diz que os apóstolos devem seguir atravessando o lago, significa o reino dos céus, queridos irmãos e irmãs. Dizem também os padres da Igreja que aquele vento impetuoso, forte, que não parava de soprar, simboliza o próprio demónio, o próprio Lúcifer, porque aquele vento era um vento contrário que dificultava o progresso daquele barco dos apóstolos para chegarem lá de lá. Porquê? Porque é difícil chegarmos ao reino dos céus. Temos esta turbulência toda do mundo ali manifestada pelas ondas e pelo vento, porque aquele vento de sentido contrário significa aquele que é o opositor, aquele que luta contra Deus, contra nós, que é o próprio demónio, queridos irmãos e irmãs. E os apóstolos, dizem os padres da Igreja, simbolizam os próprios fiéis, aqueles que são a Igreja de Cristo. E toda aquela multidão, dos 5.000 ou dos 7.000, às vezes são 7, às vezes são 5, creio que eram muito mais do que 10.000, mas ali, por prudência, estão 5.000, simbolizam aquelas pessoas todas que são tementes a Deus, mas que ainda estão fora da Igreja. São aqueles, diríamos, que têm um certo enlevo pela Igreja, mas estão indecisos. As dúvidas ainda são mais fortes do que aquele amor que começa a brotar, começa a florescer, começa a nascer nas suas almas, mas já são tementes a Deus. Bem,
esta é um bocadinho, de forma muito sucinta e resumida, a simbologia que os santos padres da Igreja encontram nestas imagens todas do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para resumir e arrematar esta conversa convosco, filhos e filhas, lembrem-se apenas disto. E isto penso que será mais importante de tudo aquilo que o Evangelho nos diz. Que no meio de todas as tragédias, no meio de todas as desgraças, no epicentro da monumentalidade que mais nos aterrorize neste mundo, nós não estamos sós. Sempre Cristo estará lá, conosco, ao nosso lado e dentro de nós, se nós deixarmos. Dentro de nós, se nós deixarmos. Mas para que Cristo esteja dentro de nós, queridos irmãos e irmãs, temos que comungar ao corpo e ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e depois, claro, pecarmos cada vez com menos frequência, no mínimo, isto é o que nos é exigido, para que os efeitos da Sagrada Eucaristia, do Santo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, perdurem em nós por mais tempo que possível seja, porque o que vai desvanecendo, vai permitindo que vá fenecendo, murchando o poder que oferimos quando comungamos o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, são as nossas faltas de amor, são os nossos ódios mimados, são os nossos vícios, são também as nossas invejas, são as nossas críticas vorazes. Acreditai que dentre todas as coisas que eu disse, a pior é a crítica. Das outras ainda conseguimos reerguer-nos, porque ainda pedimos ajuda a Deus, mas da crítica quase nunca conseguimos à mesma sobreviver, filhos. É muito difícil que aqueles ou aquelas que criticam a Igreja, criticam os seus irmãos e irmãs, criticam o vizinho, criticam os empregados da fábrica, criticam até o gato que atravessou a rua na altura errada, porque há pessoas assim que criticam tudo. É muito difícil entrarem no reino dos céus. É o próprio Senhor Jesus Cristo que nos diz. São os padres da Igreja que nos afirmam. Porque a crítica mata completamente o meu irmão e irmã. Quando eu critico o irmão e uma irmã, eu dou a dimensão que eu quero, formato na forma e com o design que me apetece, aquele meu irmão e irmã. Ele deixa aquele meu irmão e irmã, seja meu pai, seja meu avô, seja padre, seja metropolita, seja lá o que for, perde toda a forma que tinha, passa a ter o design que eu lhe empresto na crítica com o qual eu o moldo. A nossa crítica vai afeiçoar e moldar, mas não como Deus afeiçoa e molda, que o homem é a sua imagem e semelhança. Pela crítica nós vamos moldar e afeiçoar aqueles que criticamos à pequenez que nós queremos que eles tenham. Remetemos para a invisibilidade, porque o rosto deles visível nos incomoda. Porque às vezes aqueles que criticamos são quase sempre mais do que nós. São melhores do que nós. Estão mais próximos da santidade do que nós. Têm uma fé mais forte do que nós. Falam melhor do que nós. Até são mais belos fisicamente, a maioria das vezes, do que nós. Até se calhar têm mais saúde do que nós. Então nós tentamos matar tudo o que é superior a nós. E não há arma mais letal do que a crítica, meus irmãos e irmãs. Os padres da Igreja advertem-nos contra esta doença que é pior que a lepra. Não critiquemos os nossos irmãos e irmãs. Porque a crítica não permite que eu diga: Senhor, 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 estou a afogar-me. Não. Eu estou seguro que eu estou certo. As minhas mãos não estão sequer assim. Estão assim. Eu sei que estou certo. Porque eu estou a estabelecer, a emitir um juízo de valor sobre os meus irmãos. Eu não posso estar errado. Se eu estivesse errado, então o caminho era sair da crítica e ir ajoelhar-me, pôr a cabeça no chão, pedindo perdão aos meus irmãos e irmãs. Mas como é que eu critico? À luz do dia? Pondo a minha boca no trombone do microfone? Não. Eu critico dentro das muralhas da minha casa. Eu critico de janelas fechadas do meu carro ou carrinho quando viajo. Tantas vezes, da própria igreja para a minha casa.
Ainda não cheguei à minha casa, já critico os padres, já critico os irmãos, já critico o terapeuta, já critico o vizinho, já critico até a vizinha que está daquele lado, já critico até a rotunda que não tem por diante, que deveria de ter, porque eu supostamente passo por ali. Isto que eu vos digo, queridas irmãos e irmãs, é sério. É sério porque nos afasta do reino de Deus. É sério porque não só nos afasta do reino de Deus, como torna inútil toda a vida que nós vivemos, não importa se temos 70 anos, 80 ou 90, ou se chegamos aos 100. Toda a nossa vida foi inútil. E toda a nossa vida é inútil porquê? Porque é suposto usarmos a nossa vida para podermos entrar neste barco que é a igreja e atravessarmos esta margem da vida criada para a outra margem, onde está o reino dos céus, que nos espera, com o Senhor desse reino, que é o próprio Cristo, que está lá e cá, porque o reino é o mesmo. Nós é que ainda não temos essa percepção, porque ainda não fomos transfigurados, regenerados, ainda não fomos deificados, mas este cosmos onde vivemos, selo há, queridos irmãos e irmãs. Toda esta matéria, toda esta criação que Deus criou e fez, será glorificada, será transfigurada, será regenerada. Que tristeza se as coisas criadas materiais tiverem a docilidade de poder deixarem-se abraçar pela deificação de Deus e serem receptáculo da sua santidade, e nós, que até temos o verbo de Deus para nos podermos expressar, que até podemos gritar, Senhor, ajuda-me. Se o não fizermos, queridos irmãos e irmãs, então todas as coisas estarão nesse mundo transfigurado, que é a nova criação de Deus, à nossa frente. Não só as prostitutas, como diz Cristo aos apóstolos, mas as pedras chegarão antes de nós, os minerais, os vegetais, as plantas, os animais. Tudo estará antes de nós. E porque não podemos estar no fim, é mau estar no fim, desde que estejamos no reino dos céus? Não. Claro que é bom estar no reino dos céus, nem que sejamos o último ou a última. Mas a questão não é essa. É que a prioridade com a qual Deus nos criou não foi para ficarmos em último, foi para ficarmos em primeiro. Porquê? Porque somos muito importantes? Não! Porque em primeiro estão aqueles que são príncipes e princesas do reino de Deus. E o que é que significa isto? É porque as princesas e os príncipes estão cheios de lantejoulas e de coroas? Não! Porque em latim, princeps, ou princesa, significa aquele que é o primeiro. Primeiro em quê? Primeiro na morte. Primeiro em servir os seus irmãos. Primeiro em perder braço e perna, se necessário for, porque os outros as mantenham. Primeiro em dar um rim, se um irmão dele precisar e eu ainda tiver dois. Primeiro a servir em todas as coisas. É por isto que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, para sermos stewards, como se diz em inglês, guardiães do Éden, guardiães do cosmos. O Senhor criou todo o cosmos e estabeleceu Adão e Eva como guardiães. Isto é, como protetores, como cuidadores. Aqueles que limpam e asseiam o jardim. Foi isso que o Senhor deu a Adão e Eva. E é isso, amados irmãos e irmãs, e tudo o que daí emana, que nós somos chamados, quando somos chamados, é sermos primeiros. Ainda que o Senhor diga que os últimos serão os primeiros no Evangelho. Sim, mas até os últimos serão os primeiros. Porquê? Porque se formos humildes, se estivermos em último lugar, o Senhor chamar-nos-á para primeiros. Para quê? Para sermos aqueles que cuidam de todos os irmãos e irmãs. Não há primeiro no reino dos céus para ser insensado. Todos que estão mais próximos de Deus são aqueles que estão mais próximos dos filhos e filhas de Deus. Vendo os santos e santas, olhem a proximidade que eles tinham de Deus, o que lhes granjeou. Vejam entre os santos e santas, os mártires, todos eles entregaram a sua vida para que os seus irmãos vivessem mais tempo. Olhem os santos monges e monjas ao longo destes séculos da vida da Igreja. Eles deixaram as suas casas, eles deixaram os seus bois, as suas carroças, eles deixaram as suas roupas, deixaram tudo. E foram para o mosteiro, não para fugir do mundo, foram para o mosteiro para mergulhar no mundo, para poderem ter espaço para se dedicarem 24 horas sobre 24 horas de todos os seus dias a orarem por aqueles que estão no mundo desamparados, pelos quais ninguém
ninguém se incomoda. Olhem estes santos e santas da Igreja, filhos, que abdicaram daquele estatuto que lhes granjearia aplausos e uma honorabilidade, bem, que aqueles que estão no mundo não enjeitam. Eu falo do caso de São Gregório Teólogo, de São João Crisóstomo, de São Basílio Grande, de São Irineu de Leão, de São Policarpo de Esmirna, de Santo Inácio de Antioquia, Santo Atanásio de Alexandria, enfim, Hilário de Poitiers e tantos outros, mas ficamos por aqui porque as revistas infundaram. E eles, sendo esses homens que detinham não só o conhecimento da Igreja, mas o conhecimento de todas as matérias e de todas as ciências, detinham conhecimento de tudo que existia no seu tempo para ser conhecido do ponto de vista académico, diríamos hoje universitário, eles não se exaltam, eles não pedem aplausos, eles são estes santos, humildes no que fazem e um exemplo também de humildade na sua vida. E não vemos que criticassem ou o houvessem feito em lado algum. Termino aqui, queridos irmãos e irmãs. Lembrai-vos sempre, a crítica é pior que o ódio, porque o ódio ainda exalta o meu irmão diante de mim, na negritude, nas trevas, na escuridão. Sim, mas ainda há irmão lá, pintado de preto por mim, mas ainda há irmão e irmã. O ódio é a outra face, como diz o povo na sua sabedoria, e é de facto sábio aqui o povo, é a outra face do amor. Eu odeio porque aquela pessoa ainda é importante para mim, mas quando eu critico, eu reduzo-o a pus. É como pôr um pé na estrada de Alcatrão em cima de um tomate maduro. Plof! Eu esmago os meus irmãos e irmãs. E que triste que é. Vede bem, se em vez de... Porquê é que eu critico? Eu critico porque não encontro virtudes nos meus irmãos. Eu critico porque não encontro nada de bom nos meus irmãos e irmãs. Tudo que eu vejo neles é mau, é horrível. Tudo é péssimo. Agora vê, se nós começássemos por vermos nossos irmãos e irmãs, ainda que de forma pequenina, pequenérrima, minúscula até, mas começássemos a ver as suas virtudes, a vermos como eles têm capacidade de amar, ainda quase não começaram a amar, mas têm capacidade, afinal têm potencial para serem santos, porque também foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Se eu conseguisse ao menos ver estas duas coisas, como é que eu ousaria criticar? Queridos irmãos e irmãs, isto é uma lepra, desde que eu cheguei aos meus com 15 anos, daqui a pouco tenho 100, e continuamos a criticar os nossos irmãos e irmãs. Em todos os lados, que o mundo faça. Não posso dizer é um problema do mundo, não, é um problema nosso também. Que o mundo faça, mas que nós não façamos. Que nós, em vez de criticarmos o mundo, oremos pelo mundo. Mas para termos tempo para orar, rezar pelo mundo, temos que deixar de criticar os nossos irmãos e irmãs, porque estamos a perder tempo. Enquanto criticamos, não amamos, não ajudamos, não rezamos pelos outros. E enquanto fazemos tudo isto que não devíamos fazer e deixamos de fazer o que era para ser feito, que é para amarmos e rezarmos por todos, afastamos-nos da vida eterna. Não entraremos no reino dos céus. E o Senhor deixou-nos este barco, como eu disse, que está pronto, esta Igreja de Cristo, plantada visivelmente no cosmos e no tempo e espaço criados, no dia de Pentecostes, pelo Espírito Santo de Deus, para nos transportar para a outra margem do lago, que é esta vida. Já sabemos que Cristo está connosco em cada momento, ainda que todos, ao longo da nossa vida, sejam momentos terrificantes e absurdamente difíceis, o Senhor estará lá. Não estamos sós. Vede Pedro, distraiu-se um bocadinho com as ondas e com o vento, mas gritou logo para o Senhor o salvar. Mas quando nós criticamos os nossos irmãos, não gritamos por ajuda. Como eu vos disse, o nosso coração, a nossa alma, os nossos olhos estão opacizados. Eu tenho razão. Eu alcandoro-me, ergo-me, é o que isto quer dizer, em juízo dos meus irmãos e irmãs. Não façamos isso, filhos. Sejamos ao menos como Pedro, para que nos levantemos cada vez mais frequentemente e cada vez menos frequentemente caiamos no chão. Ainda somos pecadores e continuaremos a sê-lo, mas cada vez pecadores que pecam com menos frequência. Ao menos que assim seja, como objetivo inicial, não final, inicial das nossas vidas, para
sermos cada vez mais à imagem do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e cada vez mais daqueles que cuidam de limpar a imagem que temos em nós, deste Deus que nos criou, que é indestrutível, mas que pode ficar atulhada de lama, de lixo, que os nossos pecados lançam sobre a nossa a imagem que Deus temos em nós. Que o Senhor vos proteja, vos abençoe, guarde e alimente. Não fiqueis tristes com isto que eu vos digo. Eu não vos estou a criticar, estou a alertar, estou apenas a abanar um pouco. Agora não posso fazer isto com algodão doce na boca, não é, filhos? Digo com a veemência decorrente e inerente à gravidade que têm estas posturas nossas, enquanto homens e mulheres. Não é para vos assustar, nem é para vos criticar, é pelo amor que a Igreja vos tem, que Cristo vos tem, e que nós, e que eu também, na minha pequenez e na enorme perfeição, ainda assim, creio que vos amo. No início de um amor que pode ser muito maior, mas creio que sim. Porque se assim não fosse, não me preocuparia, não vos admoestaria a vós e a mim. Aquilo que eu disse para todos vós começa a ter valimento e valor inicial em mim. Eu também não estou isento de criticar os meus irmãos e irmãs. E se o fizer, que Deus me dê a lucidez para pedir perdão logo. É isto que eu peço ao Senhor nosso Deus. Então, que o Senhor vos proteja, guarde.